Boa noite. O presidente eleito avança na formação de um governo mais enxuto. Deve cortar quase metade do número atual de ministérios. Jair Bolsonaro confirmou hoje o ex-astronauta Marcos Pontes como ministro da Ciência e Tecnologia. E amanhã a conversa é com o juiz Sérgio Moro, cotado para o Ministério da Justiça, que deve ter os poderes ampliados. O que era rotina para o candidato virou protocolo do presidente eleito. Com perfis repaginados na internet, Jair Bolsonaro já acordou tuitando sobre o futuro ministério. Anunciarei os nomes oficialmente em minhas redes. Qualquer informação além é mera especulação maldosa e sem credibilidade. Em outra rede, Bolsonaro respondeu a uma seguidora que perguntou: convidou Alberto Fraga para ministro? Ele não foi condenado? Essa informação é verdadeira? E o presidente respondeu: não. Mais cedo, ele havia mesmo destacado que não indicaria pessoas com ficha suja para o governo. A via digital, como forma de anunciar medidas, já valeu também para uma aguardada confirmação. Comunico que o tenente-coronel e astronauta Marcos Pontes, engenheiro formado no ITA, será indicado para o Ministério da Ciência e Tecnologia, escreveu. Numa palestra sobre robótica em Manaus, o novo ministro agradeceu a escolha. Gostaria de agradecer ao presidente Bolsonaro pela confiança, depositada em mim, dizer que eu estou a serviço do país. Aliás, a minha vida toda eu tenho dedicado ao país e isso vai continuar. Então, continuo a servir o país dessa mesma forma, com essa mesma determinação. A Casa Civil incorpora a Secretaria de Governo e fica com o Onyx Lorenzoni. As pastas da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio Exterior se juntam para formar o Superministério da Economia, sob o comando de Paulo Guedes. O Ministério da Infraestrutura vai incorporar os transportes e a comunicação. A pasta da Integração Nacional vai reunir os ministérios das cidades e do turismo. A Agricultura incorpora também o Meio Ambiente. A pasta da Educação passa a responder também por Cultura e Esporte. Foi confirmada ainda a manutenção dos ministérios da Saúde, Ciência e Tecnologia, Trabalho, Minas e Energia, Gabinete de Segurança Institucional, Relações Exteriores e o Ministério da Defesa, comandado pelo general Augusto Heleno. Além disso, o novo Ministério da Justiça passa a incorporar também a pasta da Segurança Pública. E para comandar mais este superministério, o presidente eleito deve fazer amanhã o convite oficial ao juiz federal Sérgio Moro. O magistrado responsável pelas decisões da Lava Jato no Paraná deve se encontrar com Jair Bolsonaro aqui mesmo, na casa do presidente, no Rio de Janeiro. Quem passava pela praia da Barra da Tijuca hoje teve uma dupla surpresa. Pertinho do mar, os rasantes da Esquadrilha do Céu, formada por pilotos da Reserva da Aeronáutica. E no posto 4, a visita do presidente eleito ao local onde trabalham os salva-vidas. A segurança reforçada chamou a atenção, mas não impediu um convite gringo vindo da areia. Olha a praia, venite a la praia. Bolsonaro até pareceu ter ouvido. Por 20 minutos, o presidente acompanhou a homenagem, acenou para as pessoas e até posou para um vídeo ao lado do comediante e vizinho de praia, Paulo Cintura. Na saída, o presidente entrou no carro de volta para casa e ouviu mais apoios pelo caminho. O juiz Sérgio Moro viaja amanhã para o Rio de Janeiro para se reunir com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Moro deve aceitar o convite para assumir o Ministério da Justiça. O juiz Sérgio Moro passou o dia trabalhando normalmente. Ele interrogou hoje o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é réu no processo em que é acusado de receber cerca de 55 milhões de reais em propina na contratação dos navios sonda da Petrobras. Cunha alegou inocência. Amanhã será a primeira vez que Moro vai falar pessoalmente com Jair Bolsonaro sobre o convite para assumir o Ministério da Justiça. Mas a conversa com a equipe do presidente eleito já começou antes do segundo turno das eleições. Na quinta-feira da semana passada, ele se reuniu com o futuro ministro da Economia,
Paulo Guedes. O encontro reservado durou mais de 4 horas e o juiz apresentou algumas condições para assumir o cargo. Moro quer independência total como ministro. Não aceitará qualquer indicação política para os cargos da pasta. Quer assumir o ministério de porteira fechada, como se diz no meio político. O juiz também disse que quer desenvolver um projeto a longo prazo e transformar o combate à corrupção em uma política permanente, que não seja alterada com a mudança de governos. A ideia é que a pasta da Justiça se transforme em um superministério. Ela deve incorporar o atual Ministério da Segurança Pública. Com isso, a Polícia Federal ficaria sob a jurisdição de Moro. A pasta também pode passar a abrigar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que monitora movimentações suspeitas de dinheiro. Atualmente, o órgão é ligado ao Ministério da Fazenda. Além disso, Sérgio Moro quer usar a experiência dos integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República e no comando da Polícia Federal. Segundo fontes ligadas ao juiz de Curitiba, Bolsonaro sinalizou que deve atender os pedidos e propôs ainda indicar um novo Procurador-Geral da República que ajude no combate à corrupção. Com a ida de Moro para o Ministério da Justiça, os processos da Lava Jato seguem normalmente. Neste caso, a Justiça Federal deve abrir um concurso interno para escolher um novo magistrado para a 13ª Vara de Curitiba, onde correm as ações. Qualquer juiz federal da região sul poderá se candidatar à vaga. A equipe de transição de governo já tem 22 nomes para cuidar dos núcleos de economia e infraestrutura. A lista entregue pelo deputado Onyx Lorenzoni ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, traz os primeiros 22 nomes da equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. Todos eles serão submetidos a uma checagem de segurança por órgãos de fiscalização para depois serem nomeados e publicados no Diário Oficial. O general Augusto Heleno, futuro ministro da Defesa, também participou do encontro. Lorenzoni, que já foi confirmado na Casa Civil, diz que novos nomes vão se integrar à equipe nos próximos dias, à medida que outros ministros sejam escolhidos. 22 nomes que foram apresentados hoje, eles estão mais concentrados na área econômica e a outra área muito sensível é a área de infraestrutura e agora inicia uma fase muito importante do nosso trabalho. Falar pouco, trabalhar muito para que o Brasil possa colher bons resultados. Extraoficialmente, a lista de nomes que já circula mostra um perfil estritamente técnico. São, em sua maioria, economistas, com passagem por instituições como o BNDES e o IPEA e com especialização no exterior. As indicações a Bolsonaro foram feitas por Paulo Guedes, confirmado futuro ministro da Economia. Lorenzoni também teve uma reunião a portas fechadas com industriais para acalmar representantes do setor, que rejeitam a ideia de que o Ministério da Indústria e Comércio passe a integrar a superpasta da economia. Eu respeito a decisão do presidente Bolsonaro, vou trabalhar junto, vou trabalhar a favor do Brasil e da indústria brasileira, mas eu acredito que a indústria do Brasil deveria estar sendo fortalecida através de um ministério realmente forte, importante, que tivesse peso nas discussões industriais. O futuro titular da Casa Civil garantiu que o novo governo não vai atrapalhar os industriais e empresários e manterá portas abertas para o setor. Lorenzoni também declarou aos empreendedores que o governo eleito espera ter todos os ministros anunciados até o final de novembro. O presidente da estatal que administra o Porto de Santos foi preso durante uma operação da Polícia Federal contra fraudes em contratos. Segundo as investigações, mais de 37 milhões de reais foram desviados no esquema. José Alex Botelho de Oliva, presidente da Codesp estatal que administra o Porto de Santos, foi preso durante as férias no Rio de Janeiro. A operação da Polícia Federal cumpriu outros 6 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão.
A suspeita é que o grupo superfaturava contratos, direcionava licitações e fazia a compra de softwares apenas para desviar dinheiro público. Foi constatado pelo TCU que esse software não tinha utilidade, embora tenha custado para a Codesp 12 milhões de reais. Este funcionário conta que alertou os superiores que a aquisição de um programa de digitalização de documentos no valor de 7 milhões de reais era desnecessária. Bastava comprar uma copiadora profissional. E temos mão de obra capacitada para fazê-lo. A investigação começou em setembro do ano passado com a divulgação deste vídeo numa rede social. Aqui, Carlos Antônio de Souza, ex-assessor do presidente da Codesp, confessava como acontecia a fraude na digitalização dos documentos. Não tem nada digitalizado, nada, tudo papel, para contrato de 80 milhões de reais. Carlos Antônio de Souza foi preso hoje. O diretor jurídico e o diretor de mercado da Codesp também foram detidos, além de 13 empresários envolvidos no esquema. Na casa de um deles, havia mais de 50 mil reais e uma coleção de relógios de luxo. Todos vão responder por associação criminosa, corrupção ativa e passiva e fraude. Segundo a polícia, uma das empresas investigadas nessa operação também venceu licitações suspeitas, que juntas somam quase 60 milhões de reais no DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, e na Secretaria Nacional dos Portos. Na Codesp, a suspeita é que 37 milhões de reais foram desviados. A Companhia Docas do Estado de São Paulo afirma que o presidente José Alex Oliva, o diretor de Relações com o Mercado e o superintendente jurídico presos na operação já foram substituídos. Nós não conseguimos contato com a defesa de José Alex Oliva. O rompimento de uma tubulação de água inundou casas e trouxe muitos prejuízos para moradores da zona oeste do Rio de Janeiro. O jato de água alcançou uma altura de um prédio de 3 andares. Minutos depois da gravação, o muro amarelo veio abaixo. A enxurrada invadiu 60 casas do condomínio, segundo os moradores. Uma onda gigante e aí arrebentou minha porta, os vidros, e a água entrou assim, como se fosse uma onda mesmo. Nós estamos na sala de uma das casas atingidas pela água. Esse cesto preto que a gente vê aqui na imagem era usado pela família para depositar o lixo no quintal. Veja que ele veio parar na sala. Foi por volta das 3 da tarde. Uma cratera se abriu bem ao lado do posto de combustível, que fica em uma das avenidas mais movimentadas do bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio. A força da água retorceu placas de alumínio dos telhados e pedras muito grandes foram arremessadas para o alto. 2 moradores ficaram feridos sem gravidade. A banca de jornais tombou e carros estacionados pela rua foram destruídos. A Companhia de Água e Esgoto do Rio informou que a falta repentina de energia elétrica provocou maior pressão na adutora e, por isso, a tubulação estourou. A concessionária de energia confirmou o problema e disse que acionou uma linha reserva para manter a energia elétrica na região. Estante, televisão, sofá, geladeira, o armário da cozinha, fogão, perdi tudo. Cresceu o número de brasileiras que